Muitas pessoas acham que Sodoma foi destruída só por causa da luxúria, mas o que a maioria não sabe é que o motivo foi muito mais profundo e muito mais parecido com o que vemos hoje. Você já se perguntou o que Deus realmente viu ali para fazer chover fogo do céu? Se você sente que o mundo está caminhando rumo ao caos, este vídeo é para você, porque o que aconteceu lá pode estar prestes a acontecer de novo. Eles dançavam sob luzes douradas, mas nas sombras havia sangue. Sodoma e Gomorra brilhavam como joias em meio ao deserto, palácios, festas, mercados vibrantes. Mas por trás do véu de ouro e prata, a decadência moral se alastrava como um veneno. A luxúria não era mais desejo, era domínio. Homens poderosos compravam corpos como se fossem especiarias. Mulheres eram trocadas, vendidas, silenciadas. A corrupção era o idioma falado entre os muros dos palácios, onde o pecado se disfarçava de perfume. Era uma sociedade onde a festa nunca parava, mas o riso escondia gemidos de escravidão. O ouro corria pelas mãos dos ricos, enquanto os pobres sangravam por entre becos escuros. Sacrifícios secretos, rituais hediondos e templos pagãos floresciam. Sacerdotes da perversão usavam o nome da religião para justificar abusos e traições. O comércio prosperava, mas não havia compaixão. Luxúria e poder caminhavam de mãos dadas pelas ruas de uma cidade sem lei. Mulheres eram tratadas como moedas de troca em jogos de prazer e humilhação. As que resistiam eram silenciadas com ameaças ou oferecidas em rituais secretos. Crianças cresciam sem saber o que era inocência. Jovens eram iniciados em orgias e cerimônias onde a dignidade era dissolvida como cera no fogo. A moralidade foi enterrada sob camadas de arrogância. Cada noite era uma celebração do egoísmo, um brinde à perversão. Havia templos erguidos não para adorar a Deus, mas para alimentar os deuses da carne. Imagens grotescas, banquetes cheios de vinho e depravação. Em meio ao incenso e à música, corpos eram usados como oferendas. Não era religião, era perversão com disfarce sagrado. Sodoma não queria redenção, queria controle, queria o direito de pecar sem ser julgada. A Bíblia descreve esse tempo como um dos mais sombrios. Gênesis 13:13 diz: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esse não era apenas um povo distante de Deus, era um povo que se orgulhava disso, que fazia da traição um estilo de vida, que vestia o pecado com roupas de festa. A destruição divina começou a ser escrita nas entrelinhas de suas orgias e seus pactos. Mas talvez o mais assustador seja perceber que ainda hoje há Sodomas escondidas. Talvez não com o mesmo nome, mas com o mesmo espírito, cidades adornadas de luxo, onde a injustiça social grita por justiça. Lugares onde a indiferença virou cultura e onde a sobrevivência depende de quem você trai, não de quem você ajuda. Estamos realmente tão longe assim de Sodoma? E é nessa pergunta inquietante que o próximo véu se levanta. Porque onde há riqueza sem limite, logo surge algo ainda mais perigoso, a desigualdade. E com ela, o caos se instala como rei. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Os mercados transbordavam de especiarias, tecidos raros e pedras preciosas. As caravanas chegavam carregadas de prata, perfumes e alimentos exóticos. Sodoma e Gomorra eram centros de comércio e ostentação. Havia quem se orgulhasse de ter templos decorados com ouro e banquetes onde até o vinho era servido em taças de marfim.
Mas a riqueza, quando não é partilhada, se torna um instrumento de opressão, e foi exatamente isso que aconteceu ali. As ruas centrais exalavam perfume, mas as periferias cheiravam a morte. Enquanto os palácios se enchiam de música, os becos se enchiam de gemidos. Pobres mendigavam migalhas nas sombras dos mercados. Crianças dormiam entre lixos e ratos, ignoradas pelos mercadores e sacerdotes. Era uma cidade dividida por muros invisíveis. De um lado, o luxo absoluto, do outro, a pobreza extrema. A desigualdade não era um acidente, era um sistema bem construído. Ninguém compartilhava por compaixão, tudo era troca, tudo era egoísmo. Quem tinha, temia perder. Quem não tinha, era descartado. Os líderes religiosos falavam de bênçãos enquanto contavam moedas de ouro. Os governantes fingiam justiça, mas favoreciam os ricos com leis feitas sob medida. Era a institucionalização da injustiça social. A religião se tornara um comércio, o altar um balcão e o sofrimento um detalhe ignorado. E o que dizia Deus sobre isso? O profeta Ezequiel revela em 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera ociosidade, mas não ajudava o pobre e o necessitado. Essa passagem rasga o coração da cidade. Não era só luxúria. Era a indiferença perante o clamor dos pequenos. Era a omissão mascarada de santidade. Era uma cultura onde a compaixão era vista como fraqueza. A injustiça se tornou um espetáculo. Os ricos desfilavam seus tesouros, enquanto os pobres eram ridicularizados. Festas privadas zombavam da dor pública, e quando alguém tentava levantar a voz pelos injustiçados, era silenciado, acusado de perturbar a paz. A cidade estava contaminada por uma doença invisível, a arrogância disfarçada de prosperidade. E antes que você pense que tudo isso ficou no passado, pare e observe ao redor. Quantas Sodomas modernas conhecemos? Quantas cidades celebram sua economia enquanto enterram sua alma? Quantas igrejas estão cheias de ouro, mas vazias de misericórdia? Talvez o espírito de Gomorra nunca tenha deixado o mundo, apenas mudou de endereço. E é nesse silêncio ensurdecedor, entre o luxo e a fome, que algo mais começa a ruir. Porque nem mesmo as construções monumentais foram capazes de sustentar uma cidade sem lei. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A primeira coisa que os viajantes notavam eram os muros colossais. Altos, imponentes, decorados com símbolos místicos e pedras reluzentes. Os portões de Sodoma e Gomorra eram verdadeiros arcos de triunfo da civilização. As ruas eram pavimentadas, os palácios revestidos de mármore, os jardins cultivados com flores exóticas. Tudo parecia perfeito, até que se olhasse mais de perto. Porque nem toda beleza vem de Deus. Algumas vêm da soberba. Os templos subiam como torres de orgulho até os céus, mas eram templos pagãos, dedicados a falsos deuses. O esplendor das construções escondia a podridão dos corações. Cada pedra polida era uma tentativa de disfarçar a decadência espiritual. O que deveria ser um espaço de comunhão virou palco de sacrifícios e rituais profanos. A arquitetura não servia mais para exaltar o Criador, mas para glorificar os homens. E havia uma ordem, sim, mas era uma ordem falsa. Governantes manipulavam a lei. Juízes vendiam sentenças como se fossem especiarias raras. A cidade era organizada para o caos. O direito não era um escudo, mas uma espada contra os mais fracos. Não havia justiça, apenas aparência. As ruas largas levavam ao mercado, mas nunca à misericórdia. E os mais humildes se perdiam em becos sem saída, literal e espiritualmente. Jesus advertiu em Mateus 23:27, ai de vós, que sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia.
Essa palavra define perfeitamente a arquitetura de Sodoma. Palácios majestosos, mas corações apodrecidos. Estruturas simétricas e grandiosas, erguidas sobre injustiça, exploração e sacrifícios humanos. Era um túmulo coletivo com fachadas de ouro. E os mercados, cheios, vibrantes, barulhentos, mas ali se vendia de tudo, inclusive a alma. O comércio florescia entre os gritos dos pobres e os risos dos ricos. Cada transação era uma reafirmação da desigualdade. Ouro trocado por corpos, prata usada para comprar silêncio. O sistema era tão bem organizado que ninguém ousava quebrar suas regras, nem mesmo para fazer o bem. No meio de tudo isso, as pessoas já não sabiam distinguir beleza de idolatria. Chamavam de cultura o que era depravação. Chamavam de progresso o que era ruína. Havia esplendor, sim, mas era como um castelo de areia à beira do juízo final. E enquanto os líderes se vangloriavam de sua civilização, Deus observava e contava os dias. E o que vem depois de uma fachada luxuosa? Quando a beleza vira disfarce e a ordem esconde a injustiça, não resta muito além da queda. E é nesse ponto que a noite começa a cair sobre Sodoma, com risos, música e depravação. As ruas se transformavam em salões de festa tão logo o sol se punha. Tochas eram acesas, música ecoava e os cheiros de especiarias e vinho preenchiam o ar. Mas não era celebração, era descontrole. As noites em Sodoma não buscavam alegria, buscavam fuga. Fuga da consciência, da compaixão, da verdade. Os homens e mulheres dançavam como se o mundo jamais fosse terminar, como se o juízo fosse apenas uma lenda esquecida. E ali, no centro da euforia, o prazer virou um deus. O corpo era um altar, e cada instinto era celebrado como se fosse sagrado. Rituais pagãos aconteciam sem vergonha, sem véus, sem limites, sacerdotisas nuas, jovens oferecidos, músicas feitas para incitar. A moralidade era vista como uma prisão, e qualquer um que tentasse pregar santidade era ridicularizado. Era a cultura hedonista em sua forma mais crua. As festas começavam com dança, mas terminavam com gritos. O vinho corria, mas também o sangue. Traições amorosas viravam espetáculo, relacionamentos eram consumidos em jogos de poder e egoísmo. O orgulho era ovacionado como virtude, e o que antes era um dom, o prazer, virou ferramenta de destruição. Era como se Sodoma tivesse transformado cada dom de Deus em uma moeda de corrupção. Isaías 5:20 alerta: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Essa era a alma da cidade. As trevas haviam se disfarçado de brilho. As festas tinham aparência de alegria, mas escondiam opressão, dor e abandono. E o povo, embriagado pelo próprio orgulho, já não percebia mais a diferença entre o bem e o mal. Talvez hoje as festas não sejam tão diferentes. Estádios lotados, shows milionários, redes sociais cheias de vaidade. A idolatria mudou de nome, mas não de essência. A cultura que ridiculariza a pureza e exalta a perversão ainda vive, ainda festeja, ainda grita mais alto que a consciência. E muitos, mesmo dentro das igrejas, já não percebem o quanto essa depravação se infiltrou no coração. E enquanto a música continuava tocando, uma tensão invisível se formava no céu, porque toda festa sem temor de Deus prepara o caminho para um juízo. E onde há prazer sem limites, a violência logo se senta à mesa. Nas ruas de Sodoma, a escuridão não vinha só com a noite, vinha com a impunidade. Era comum ver corpos jogados nas vielas, gritos abafados por muros altos e rostos marcados pelo medo. A violência não era exceção, era rotina, e o mais grave, era autorizada. Quem tinha poder fazia o que queria. Quem não tinha era silenciado. A cidade já não chorava pelos injustiçados, chorava apenas por seus próprios prazeres interrompidos. Os juízes
corruptos até a medula. Sentenças eram compradas com prata, o ouro falava mais alto que a verdade. Governantes se banqueteavam com os opressores e nenhum clamor do povo era ouvido. Os pobres não tinham voz, as mulheres menos ainda, e os estrangeiros eram tratados como vermes. Chegar a Sodoma como forasteiro era como entrar num campo de caça. Os locais viam neles uma presa, não uma pessoa. A lei não era justiça, era arma. E quem ousasse desafiar o sistema, desaparecia. Alguns eram vendidos como escravos, outros mortos nos becos. A sociedade havia naturalizado a brutalidade. Era como se a violência tivesse se tornado um espetáculo, algo esperado, até celebrado em alguns rituais. A espada era símbolo de orgulho, não de proteção, e o sangue derramado não escandalizava mais ninguém. Gênesis 19 mostra um episódio assustador. 2 anjos chegam a Sodoma e são recebidos por Ló. Quando os homens da cidade descobrem, cercam a casa e exigem abusar dos visitantes. Nem anjos eram respeitados. A depravação havia alcançado um ponto onde o sagrado era atacado sem hesitação. E a coragem de Ló em proteger os forasteiros mostra o quão rara era a retidão ali. A cidade não queria acolher, queria consumir. Hoje, ainda vemos esse espírito. Nosso mundo celebra a força bruta, a impunidade, o poder sobre o próximo. Quem denuncia injustiça é chamado de radical. Quem vive a verdade é atacado como ameaça. Estrangeiros ainda são perseguidos, pobres ainda são esquecidos. A violência se esconde em discursos políticos, em leis manipuladas, em mídias que escolhem quem merece empatia. E quando a justiça é distorcida, o caos se alastra. Porque sem juízes honestos, sem líderes íntegros, uma cidade se torna presa fácil do colapso. E em Sodoma, o colapso já começava a fazer rachaduras nos próprios palácios. Mas o mais terrível ainda viria, quando o egoísmo enterrasse de vez a compaixão. As ruas periféricas de Sodoma eram cemitérios de esperança. Ali, os famintos se arrastavam por restos, mães imploravam por migalhas, e os enfermos morriam sem nome, sem ajuda, sem lágrimas. A cidade rica, arrogante, passava por eles como quem desvia de uma pedra no caminho. A indiferença era mais cortante que a pobreza. O egoísmo havia virado virtude, e a compaixão, um erro tolo que só os fracos cometiam. Os poderosos justificavam sua dureza com frases como "cada um cuida de si", enquanto banquetes eram servidos em salões iluminados, crianças definhavam à sombra dos templos. A religião havia se tornado tão perversa que até os sacrifícios humanos eram feitos com naturalidade. Não faltam registros bíblicos de povos vizinhos que entregavam seus filhos a Moloque, e Sodoma não estava longe disso. A perversão espiritual havia matado o instinto de proteção. Era um mundo onde o útero era vendido e o berço ignorado. Crianças não eram vistas como herança do Senhor, mas como moedas em rituais. Quando o homem perde o temor de Deus, perde também o valor da vida. Isaías 1:23 descreve bem essa corrupção. Teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva não chega até eles. Essa era Sodoma, uma cidade onde o clamor do inocente era abafado por tambores pagãos. E os poucos que tentavam ajudar eram perseguidos. Quem estendia a mão era taxado de louco. Quem acolhia os pobres era visto como ameaça ao sistema. Havia uma cultura de extermínio emocional. Os vínculos eram superficiais e a dor alheia era motivo de escárnio. A pobreza foi institucionalizada. Os que nada tinham também não eram considerados. Essa realidade, infelizmente, ainda nos ronda. Vivemos cercados por miséria camuflada, por ruas onde a indiferença ainda é a regra. Famílias inteiras pedindo pão enquanto templos milionários se erguem. Cidades onde a religião virou espetáculo
e o serviço ao próximo foi deixado para os radicais. A compaixão virou exceção, quando deveria ser a essência. E é neste deserto de alma que a arrogância cresce como erva daninha. Quando o último suspiro da misericórdia se cala, o orgulho se levanta, e a cidade começa a acreditar que nunca cairá. Mas todo império sem amor é ruína anunciada. Eles acreditavam que eram invencíveis. Sodoma e Gomorra estavam embriagadas pelo próprio orgulho. Eram cidades que construíram seus altares sobre os ombros dos fracos, seus palácios sobre os gritos ignorados dos inocentes. Nada parecia capaz de tocá-las. Os ricos desfilavam como deuses entre os homens. Os líderes zombavam do céu. A ideia de punição era motivo de piada. Mas a soberba sempre caminha de mãos dadas com a queda. E Deus, que tudo vê, decretou o fim. Não foi um castigo impulsivo, foi um juízo anunciado, pacientemente adiado, até que o clamor dos oprimidos chegasse ao trono. Então os anjos foram enviados, não com espadas em punho, mas com avisos, e mesmo assim a cidade rejeitou a última oportunidade. Preferiram suas festas, seus rituais, suas mentiras, preferiram a corrupção à salvação. E assim o destino foi selado. Naquela madrugada, o céu não amanheceu com luz, amanheceu com fogo. Uma chuva de enxofre desceu como sentença divina. Nada escapou, nem as colunas de mármore, nem os mercados de ouro, nem os altares pagãos. Tudo virou cinza, tudo. Era o fim de uma cidade sem lei, de uma sociedade que trocou compaixão por egoísmo, que usou o prazer como desculpa para sacrificar a moralidade. Era o juízo que tantos achavam impossível. A Bíblia registra esse evento como um exemplo eterno. Judas 1:7 diz: assim também Sodoma e Gomorra foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não é apenas uma história do passado, é um alerta. O que começa com arrogância termina em destruição. O que começa com desprezo à justiça termina em clamor por socorro. Tarde demais. A ira divina não vem com espetáculo, vem com silêncio e depois, com fim. O pecado não ficou impune, a violência foi julgada, a exploração condenada, a luxúria desmascarada. Nenhuma riqueza comprou misericórdia, nenhum título salvou do fogo. Aqueles que venderam a alma pelo prazer colheram condenação. E os nomes das cidades, Sodoma e Gomorra, se tornaram símbolos eternos de decadência e ruína. Um testemunho silencioso de que Deus, quando decide agir, não deixa pedra sobre pedra. Essa foi a colheita de uma semeadura longa. De geração em geração, o mal havia sido cultivado, e quando o fruto amadureceu, trouxe destruição total. Não houve justiça humana, houve justiça divina, uma resposta firme, irrevogável, santa. O juízo final não pode ser adiado indefinidamente. E ali, no vale onde o orgulho reinava, apenas cinzas restaram. Sodoma e Gomorra não foram apenas cidades destruídas. Foram espelhos quebrados onde o ser humano viu o reflexo do que se torna quando rejeita a Deus. E por mais que o tempo passe, as cinzas ainda falam. Falam de justiça, falam de verdade, falam de um Deus que ama, mas também julga, que salva, mas também corrige, que avisa, mas também termina o que começa. Sodoma caiu. Mas a maior tragédia seria ignorar o aviso que ela nos deixou. Hoje, você tem a chance de escolher um caminho diferente, o da justiça, da compaixão e da obediência. Olhe ao seu redor. Quantos sinais você ainda precisa para entender que o tempo está se esgotando? A pergunta não é se o juízo virá. A pergunta é, onde você estará quando ele chegar? Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muito o que Deus quer te revelar. Se você achou Sodoma chocante, espere até descobrir como tudo começou.
Do Éden ao dilúvio, de promessas a traições, o Gênesis não é apenas o início, é a chave para entender toda a jornada da humanidade.